Nós nos encontramos na rua Rio Grande do Sul, esquina com a Goiás, na casa paroquial do Santuário Nossa Senhora da Aparecida, com o intuito de colhermos depoimento do reverendíssimo Padre José Valsânia, queridíssimo de Catanduva, nascido em 1915, contando com 82 anos de idade, aliás, 82 anos bem vividos. O Padre José Valsânia é natural da região de Piemonte, próxima a Turim, Itália. E agora que se comemora com muito júbilo 50 anos, meio século da presença evangelizadora dos padres doutrinários em Catanduva, né? E que eles que vieram para Catanduva em 1949. 50 anos de presença no Brasil e quase meio século de presença em Catanduva. Então aqui nós nos dirigimos, né, com a finalidade de colhermos do queridíssimo Padre José Valsânia um depoimento sobre a vida e a obra do Monsenhor Albino. Inicialmente, eu vou fazer ao Padre José a seguinte pergunta: quando ocorreu a sua chegada a Catanduva? Em novembro, metade de novembro. Da Itália cheguei com outros padres no começo de novembro. Ficamos uma semana lá na Mogiana, depois viemos para Catanduva. E eu dormia no primeiro tempo na... Então, vindo da Itália no começo de novembro. Na metade de novembro cheguei em Catanduva, já destinado a auxiliar o Monsenhor Albino, porque naquele tempo tinha uma paróquia só. E me lembro que de manhã me puseram a dormir num quartinho da velha casa paroquial. Escutei tocar a banda, no 15 de novembro, digo, os brasileiros querem festejar a vinda dos padres para o Brasil, mas era a festa da República. Então, cheguei aqui, comecei o meu trabalho. Depois o Padre César começou o trabalho lá no atual Jesus Adolescente. E assim foram passando os dias. Muito bem, Padre José. Então, agora, vou pedir que o senhor resume, né? Porque a gente sabe que os padres doutrinários realizaram muito em Catanduva, né? Então, assim, de um modo assim, né, assim, rapidamente, o que o senhor poderia nos contar a respeito da atividade, né, aliás, expressiva atividade desenvolvida pelos doutrinários aqui em Catanduva? Quando tinha só a matriz, nós ajudávamos na matriz. O Padre César ajudou, o Padre Cílio Gasparotto também, mas mesmo o braço direito, sem nenhum de ufanar-se de ser necessário, fui eu com o Monsenhor Albino lá na matriz. Depois passou o tempo, coisa importante, para não esquecer, em 1965, os padres doutrinários tiveram os primeiros padres doutrinários nascidos no Brasil. O Padre Vicente, o atual nosso superior, nasceu no Brasil. É neto de italiano, mas nasceu no Brasil. Tanto que o saudoso Dom Lafayette, bispo de Rio Preto, dizia: o Senhor vos ajudou, padre doutrinário, escandalosamente, porque em 18 anos, menos ainda, já tem padres doutrinários. Então, foi também essa etapa de ter padres doutrinários, com os defeitos, as qualidades que todos temos, a ser frisado. O que mais? Muito bem, Padre José. O Padre José, né? Quem o vê assim, com essa seriedade, ele também tem esse lado humorístico, né? Ele nos contou ontem, né, que quando eles chegaram no Brasil, né, eles quando foram tomar uma condução lá no Rio de Janeiro, né, então ele foi saudado por
por um napolitano, né? Então ele vai contar essa passagem, porque agora há pouco ele se referiu quando a sua estada aqui na casa paroquial, quando ele acordou, né? Assim ao som de uma música marcial, né? E que anunciava a proclamação da República. E ele nos contou também a respeito lá da sua chegada. Fale-nos disso, Padre José. Lá no Rio? Nós paramos, o navio parou no Rio, depois desembarcamos em Santos. Naquele tempo não tinha viagem de avião. Então, chegando lá, escuto uma frase napolitana que é assim: Patrício, o senhor quer aproveitar do meu taxi? Paisa, volite a máquina? Essa é napolitana rachada. Então, nós vamos ter uma família que íamos visitar, viajamos juntos com o padre. Mas também isso logo foi uma coisa de brincadeira, sem querer. É interessante notar isso aí, né? São coisas que acontecem, né? E, talvez ali, né, eles se sentiram, porque eles deixaram a pátria querida tão distante, né? Chegaram ali e ouviram uma voz conhecida, né? Alguém que os saudou, né? Num dialeto aí napolitano, não é isso, Padre José? Muito bem. Ô Padre José, o senhor é uma pessoa que a gente estima muito, né? Que a gente sempre tem admirado pela sua maneira, pela sua convicção religiosa, né? Pela seriedade com que o senhor encara as coisas de Deus. É muito gostoso, Padre José, a gente assistir missa, né? É celebrada pelo senhor. A gente percebe a verdadeira vocação sacerdotal, né? E eu gostaria aqui, antes de fazer essa segunda pergunta, de formular a seguinte: quando é que o senhor se tornou religioso, o senhor se oficiou, o senhor se ordenou padre? Deus vai ajudando, né? Me tornei religioso. Primeiro fui no seminário. Minha família é camponesa. Nem se orgulhar, nem ficar humilhado disto. Mas entrei no seminário com 12 anos. Passaram os dias, os anos. Fui nos estudos superiores. Os estudos superiores para um padre correspondem à universidade, à faculdade. Então fui à frente, fui ordenado em plena guerra, em 1939. Então aí, depois fiquei 10 anos numa paróquia lá em Turim. E depois vim para o Brasil até hoje. O nosso padre primeiro que veio aqui no Brasil, já faleceu, está sepultado aqui em São Joaquim da Barra, no cemitério lá, disse: estou arrependido de ter vindo ao Brasil, mas eu queria dizer, estou arrependido de não ter vindo antes. Beleza, o Padre José. O Padre José, a gente que sempre admirou o senhor como sacerdote também, né? Também como cantor. O Padre José tem uma voz muito bonita como tenor, né? E foi ele que criou lá na igreja matriz, né? O coral Santa Cecília, né? Que é esse atual coral aí, né? Ele teve o seu início lá na igreja matriz. O senhor poderia nos contar alguma coisa a respeito dos primeiros tempos do coral Santa Cecília? Não tem uma história gloriosa, mas fizemos boas apresentações. Uma vez fomos a Rio Preto, foi um fracasso, né? Então, como faz o cachorrinho, coloca o rabo entre as pernas. E depois fomos outra vez e fizemos sucesso com o mesmo programa, os mesmos cantos. Mas este coral fez bonito, em geral, né? Não era um coral de profissionais, né? As moças, uma vez tiveram a ideia de pôr uma farda, uma blusa branca, saia preta. Digo: mas vocês não são irmãzinhas, fica aí, vai. Mas continua até hoje, que a sementinha foi bom. Sei que a semana passada foram em Rio Preto a cantar por um casamento do pessoal, né? Eu conheço ainda alguns, outros já morreram, mas estou contente disso também, porque quem canta de Santo Agostinho reza 2 vezes. Bem, Padre
Padre José é muito modesto, né? Não são verdadeiras essas palavras, não. O Coral Santa Cecília, a gente que ia na Igreja Matriz São Domingos, né? Assistia às missas, né? E essas missas que eram emolduradas, pode-se assim dizer, né? Pelo coral, né? Que lá estava presente, cantando aqueles cantos religiosos, né? E a gente sentia-se muito bem, né? Sentia-se realmente gratificado com a presença do Coral Santa Cecília, no qual o Padre José foi o seu criador, né? E também foi ele que estimulou muito, e até hoje ainda ele participa, às vezes, esporadicamente, desse coral, né? Ô Padre José, agora eu gostaria que o senhor nos dissesse também, né? A respeito de alguns fatos, de alguns casos humorísticos, né? Alguns casos pitorescos que envolveram a figura do Padre Albino e também a figura do sacristão, né? Do seu Alípio. O senhor lembra de algum caso? Lembro porque, aliás, com Alípio era mais familiaridade, o senhor Albino também, acompanhava ele falava, quando já tem alguma coisa para falar, falava. Mas Alípio estava mesmo costa com costa, então acontecia isso. Quando o senhor Albino, ele reunia perus para as últimas quermesses da sua vida, era mais forte do que ele. E os perus estavam vivos, né? Tem uma cabrita também na casa paroquial, Deus me livre, a cabrita pulava, né? Mas os perus eram obrigados a Alípio a ir lá pastar na Praça da República. Depois acontecia isso, então, que o Alípio queria fazer muita coisa, vinha à igreja ajudar na missa. Naquele tempo não tinha missa concelebrada, não tinha missa vespertina, então ia lá ajudar. O Monsenhor Albino precisava dele, né, porque ele era o factotum, né, era unha e dedo, na minha terra tem outra expressão também, camisa é outro resto do corpo. Então ia lá ajudar, e Monsenhor Albino precisava dele, então ia lá na porta lá da sacrestia, o Alípio estava no altar, chamava Alípio não escutava, ou fingia de não escutar. A segunda vez, Alípio, um pouco mais alto, nada. Terceira vez, um berro, Alípio. E Alípio voltava a falar com o senhor Albino, eles discutiam um pouco, e depois ele desabafava. Monsenhor, quando estou na casa, me manda na igreja, quando estou na igreja, me manda para casa, não sou mais, coitado. Mas ele deu a vida a Alípio por si. Uma vez que, para humilhar Alípio, era fazer que ele chegasse tarde na igreja. Quando o senhor Albino viajava, né, ia no Paraná, ia em São Paulo a pedir dinheiro para o hospital, então ele tinha Alípio, ele que abria a igreja, eu ia rezar missa. A coisa mais sofredora para ele era dizer que tinha chegado tarde a abrir a igreja de manhã, a missa era às 6 horas. Alípio ficou dormindo, né? Não, ficou dormindo, não. Isso. Assim foi a vida com o caro Alípio. Muito bem. O Alípio, o qual o Padre José se refere, né? E ele era uma criatura muito simplória, né? Muito rude, mas realmente foi uma alma muito boa, né? Ele prestou grandes serviços na Igreja Matriz. E o Padre José, que esteve lá presente, né? Também dando a sua valiosa cooperação para o alevantamento espiritual, né? Cristão da comunidade catanduvense, então presenciou ali os conterrâneos, né, que ambos eram de origem portuguesa, o Padre Albino e o Alípio. Então eles tinham certas divergências, mas não, assim, de um modo geral, eles se entendiam muito bem, não é isso, Padre José? Eles se entendiam muito bem. Então, agora, o Padre José, o que o senhor nos contaria a respeito, assim, quando havia aquelas confissões que eram realizadas em grande quantidade, né? Como se portavam as pessoas ali que procuravam, né? Procuravam os italianos ou então o português para as suas confissões. O senhor tem aí até um caso a contar, né? O senhor já se referiu a ele e a gente gostaria que o senhor dissesse aqui para os ouvintes, né?
Como se passou esse caso ali na Igreja Matriz? As confissões, quando pedem, o padre é obrigado a atender. Monsignor Albino atendia bastante, só que pouca idade, pouco o sistema dele, era meio entre os dentes, né, a fala dele. Então aconteceu este fato pitoresco, que aconteceu nos primeiros dias que os padres doutrinários chegaram ao Brasil, padre Silvio Gasparotto, padre Francisco Raspino, depois padre César. Então uma noite não tinha missa, como já disse, vespertina. Então rezava o terço, depois dava a bênção. Estávamos esperando que começasse, veio lá uma menina e perguntou, pediu, pode confessar? Era poucos dias que tínhamos chegado, vai confessar de que jeito, né? Então o Monsignor Albino, como costumava, estava lá no confessionário. Nós conseguimos falar, meio italiano, meio português. Vai lá, tem o Monsignor Albino, ele te confessa. Ela falou, mas ele fala italiano. Pensava que ele falasse italiano. Muito bem. Então, o sotaque do Padre Albino era bastante carregado, né? Então, pessoas que não o conheciam, né, estavam fazendo uma confusão, né? Confundindo o Padre Albino, origem portuguesa, com os padres doutrinários de origem italiana, né? O Padre José, eu gostaria que o senhor nos dissesse também, né, do trabalho dos padres doutrinários no santuário, né? Nós temos aqui no Higienópolis essa colina santa aí, que assim podemos denominar, com esse maravilhoso templo, né? O santuário Nossa Senhora da Padecida. Qual foi o trabalho desenvolvido pelos doutrinários aí no santuário? E também lá quando eles instituíram o seminário. O senhor poderia nos dizer em rápidas palavras? O santuário foi construído pelos doutrinários, também um edifício material, do primeiro ao último tijolo, do primeiro ao último saco de cimento. Agora está funcionando, mas é a segunda paróquia da cidade. Agora as paróquias são 7. Mas a respeito dessas 7 paróquias, eram capelas. Então, os doutrinários ajudaram, os marianos ajudavam, né? Mas São Judas, São José, Santo Antônio, Santa Teresinha, são todas paróquias que os doutrinários têm alguma coisa para dizer. Tinha o padre Agostinho Ferreira, que já faleceu, tinha o padre Garrone, que é baixinho como eu, que voltou para a Itália, da minha idade, tinha vivo, mas os padres doutrinários trabalharam. Outro lugar onde trabalharam foi o sanatório. Tinha o padre Botta, que era capelão, né? Eram 600 doentes de tuberculose, depois foi fechado, né? Portanto, entra tudo na atividade, mas o Santuário Nossa Senhora Aparecida foi a segunda paróquia exclusivamente dos padres doutrinários. Nós ficamos ainda 1 ano ou 2 para ajudar o Monsenhor, depois veio o padre Silvio Ferreira, Silvio Fernando Ferreira, né? Ele é o atual vigário ainda, né? Então foi isso, a atividade dos padres doutrinários, né? Muito bem, Catanduva tem muito a dever aos padres doutrinários. Eu tive o privilégio, né? Eu e o professor Sérgio Bolinelli, de lecionarmos no antigo ginásio Dom Lafayette, o Jesus Adolescente, que era dirigido, né, pelos padres doutrinários. Lá nós convivemos diariamente com o padre José Seminati, com o padre Valdecir, com o padre César, né? Estava lá também o padre Ernesto, e foram pessoas maravilhosas. Então a gente teve a oportunidade de ver a disponibilidade do trabalho desses doutrinários. Catanduva, quando se comemora 50 anos da presença evangelizadora dos doutrinários no Brasil, né? Catanduva tem muito a dever a esses extraordinários padres, né? Pela sua dedicação, pela sua maneira espontânea, sempre disponível de realizar coisas em prol de Catanduva. Em Catanduva eles chegaram em 1949, né? Trazidos que foram pela influência do padre Albino. Então a gente tem muito a agradecer a esses queridos padres doutrinários. Agora, padre José,
E o senhor poderia nos falar, assim, de um modo geral, para nós encerrarmos esse depoimento, né, que nós viemos aqui, o senhor é uma pessoa extremamente ocupada, viemos tomar o seu tempo. O que o senhor poderia nos dizer, assim, de um modo geral, o que representou o trabalho do Padre Albino para os catanduvenses? Bom, eu não estou muito ocupado a fazer nada, né? Porque consegui, com licença do médico, rezar missa lá no santuário aos domingos, rezar missa aqui, né? Então, eu sou um pouco... A obediência para um religioso de uma congregação também faz parte do trabalho dele. Às vezes não fazer é um sacrifício para quem foi acostumado a trabalhar em paróquias. Quanto ao Monsenhor Albino, não vou dizer, eu recebi o exemplo dele e não quero mais, não precisa mais acrescentar, né? Ele tinha os seus defeitos, como todos nós temos, mas as qualidades dele superam gigantescamente os defeitos que poderia. Era português um pouco assim, um pouco durão, tem poucas ideias encardidas, né? Mas as árvores mais altas são aquelas que dão mais sombra, né? E, portanto, não interessa. Eu só recebi bem ele quando foi à Itália, porque fiquei depois de 22 anos do Brasil, fiquei 6 anos lá na Itália, na ocasião da beatificação do fundador, então ele me agradeceu. Agradeceu porque trabalhamos todos pelo mesmo dono, por Deus, por o bom pastor que é Jesus Senhor, né? Portanto, positivo, Sr. Albino. O Padre José, como sempre, muito modesto. Ele diz que não está fazendo nada, mas está sim. Ele é um estudioso, ele está sempre aí à volta com o Evangelho, né? E também uma pessoa preocupada de cultura, que se preocupa muito em ler jornais, revistas, né? Livros religiosos, né? Ele realizou importantes traduções de obras literárias. Então, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso sincero agradecimento ao senhor, Padre José, pelo seu profícuo trabalho desenvolvido em Catanduva. E a gente deseja, o senhor está com 82 anos de idade, a gente deseja que o senhor continue por muitos anos, né? Que para nós tem sido uma bênção a sua presença, né? Bem como de todos os doutrinários. O nosso melhor agradecimento pela sua atenção e pela sua maneira cortês, elegante de nos receber. O Padre José, ele parece que é uma pessoa muito séria, realmente é sério, mas ele tem um lado humorístico, né? Ele gosta de fazer as suas piadinhas, as suas brincadeiras, sempre, né, respeitando a pessoa, sempre respeitando o ser humano. Muito obrigado pela sua formação, realmente, uma formação realmente muito, muito religiosa, né? O Padre José é uma pessoa estimadíssimo em Catanduva, e a gente deseja que ele continue sempre, muitos e muitos anos entre nós. Ele vai falar mais alguma coisa? O senhor falou que eu sou muito sério. Já traduzi muitas coisas. O primeiro livro que traduzi era a história de uma vocação, uns seminaristas que tem os seus altos e baixos, depois consegue vencer e se torna sacerdote. Então, este livro é intitulado Segue-me. Os amigos de Catanduva diziam, referindo-se ao título do livro, o primeiro que traduzi, outro dia veio um ex-seminarista e disse, eu tenho o seu livro, ainda bem que não rasgou. Então eles diziam, os amigos, como pode dizer, segue-me o Padre José, se não dá bola para ninguém? Muito obrigado, Padre José. Fique com Deus.